Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Podemos assentar. Quero hoje estar meditando nesta palavra e falar acerca deste homem, Lucas, escritor dos dois maiores conteúdos do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas tem muito a nos ensinar. E eu queria primeiro estar salientando a respeito desse homem. Ele é citado apenas por 3 vezes na Bíblia. E no livro escrito por ele, o livro de Atos, ele aparece no cenário a partir do capítulo 16 de Atos. No capítulo 16, verso 10 de Atos, na viagem que Paulo está fazendo, então Lucas, ele se inclui como parte integrante. Parece-nos que a partir daqui, Lucas se une ao apóstolo Paulo. Ele diz, logo depois dessa visão, procuramos. Então ele está inserido no conjunto. Agora ele se torna alguém que vai acompanhar Paulo. Alguém que vai estar ladeado com ele. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14, Paulo classifica este homem dizendo que ele é o médico amado. Então entendemos que Lucas, ele tem uma formação médica. Ele é um doutor. Ele é um homem gentílico. Em algum momento da vida ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Evangelho. Há muitas inferências, algumas fabulosas, que tentam apresentar quem era Lucas. Mas eu vou me ater apenas nesse detalhe que a Bíblia me apresenta. Porque temos muito que aprender hoje. Paulo está dizendo que Lucas é um médico amado. É alguém que se agregou ao ministério de Paulo. E alguém que somou. Paulo foi o grande perseguido. Quando lemos a descrição a respeito dos seus sofrimentos, Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, que ele sofreu vários açoites, sofreu apedrejamento. E quem sabe Lucas foi esse, que esteve ali para ampará-lo, para ajudá-lo nesses momentos de grande dificuldade. Na carta a Filemão, no verso 24, Filemão, no verso 24, Paulo diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo classifica este homem como alguém que estava cooperando com o seu ministério. No primeiro texto lemos que ele é médico amado. Nesse segundo texto nós lemos que ele é companheiro de Paulo. Na última carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 11, então Paulo faz uma outra descrição a respeito deste homem. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11.
Diz assim a palavra de Deus: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo, quando escreve essa carta, ele já está debaixo de uma sentença de morte. Ele sabe que vai morrer. Não sabemos se Timóteo conseguiu chegar e ter um encontro com Paulo. Se Timóteo não chegou a tempo da execução de Paulo, a última pessoa que teve contato com Paulo vivo foi Lucas. E é por isso que hoje eu quero, queridos, estar aqui, trabalhando essa palavra e dizendo para você, a respeito deste homem que teve uma experiência com Deus. E eu começo dizendo, ele é alguém que teve uma formação por ser médico. Poderia, em meio à sua profissão e carência do seu tempo que tinha, no tempo que ele vivia, fazer muito dinheiro. Poderia atender aos poderosos com o seu currículo de médico. Mas esse homem, em algum momento da história dele, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Cristo. Jesus, ele adentra a vida dele. E aqui entra uma coisa que eu quero lhe dizer. A Bíblia não diz que Lucas era enfermo. A Bíblia não diz que Lucas era mendigo. A Bíblia não diz que Lucas era um homem desesperado. Ele era um médico bem-sucedido. Mas ele teve um encontro com Deus. O que eu quero dizer, o evangelho não é para corrigir problemas sociais. O evangelho tem o papel de corrigir uma questão eterna. Todo ser humano precisa do evangelho. Porque o evangelho vai resolver questões aqui internas. Não importa se é rico, se é pobre. Não importa se essa pessoa tem fama ou não tenha. Não importa se ele é leigo, se ele é doutado. O que importa é que todos nós temos uma alma. E essa alma está contaminada com o pecado. Está debaixo de uma sentença. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por natureza, somos filhos da ira. Estamos debaixo da condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos os seres humanos estão debaixo dessa condenação do pecado. Faço questão de... Coloca, Michel, para mim. Romanos capítulo 3 e 23. É textual. Eu sei que você sabe de cor. Apenas para reforçar o que eu estou aqui a dizer. Porque todos, não é alguns, todos pecaram. Esse todos que pecaram se inclui também no destituídos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão debaixo da mesma condenação. 6 e 23. O salário do pecado é a morte. Todo ser humano vai ter isso. Mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é somente por meio de Cristo Jesus. E eu preciso afirmar para você: boas obras não salvam. Você ser um bom pai, um bom marido, você ser um bom cidadão, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa justa, não é suficiente. Se eu perguntasse para você, quanto é preciso de veneno para mim estragar essa água? Mas é só uma gotinha. É só uma gotinha. Não importa. Perdi tudo. Nós estamos contaminados com a gota. E com gotas de pecado. Então por essa razão, nós aqui na terra podemos ser pessoas brilhantes. Podemos ser pessoas extasiantes. Todavia, se não entregar a vida para Jesus, vai padecer eternamente debaixo do juízo de Deus. Pastor, mas aí Deus seria duro demais. Aí o senhor está dizendo que Deus ele não tem amor. Como assim que ele não tem amor? Coloca João 3,16. Pode emendar o 16 e 17, que foi aquilo que o pastor ele leu na abertura. Olha o que diz.
Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Ele deu, ele não vendeu, ele não trocou, ele deu. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus ama o ser humano, Deus nos ama. A oferta salvífica é para todos. Romanos 5:8. Paulo, quando ele fala para a igreja de Roma, ele diz, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós porque éramos bonzinhos, porque tínhamos grandes coisas para oferecer. Não, ele morreu por nós quando estávamos na situação de imprestáveis. Pastor, esse tema é muito forte. Faço uso do que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 3, no versículo 12. Olha como é que Paulo apresenta-nos. Todos, novamente volto a salientar, irmãos, não tem grupos seletos em que pela qual não fazem parte da sentença de pecado. Isso é todos os homens. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, descartados, já não servíamos mais. Não há quem faça o bem, não há um só. E a glória, queridos, do Evangelho é que o Evangelho, ele pega esses inúteis. Deus passa pela reciclagem do sangue de Jesus, nos lava, nos purifica, nos transforma, nos muda de tal forma que nos torna então úteis para Deus. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres transformados, mudados para viver uma novidade de vida. Aí a Bíblia diz, 1 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nos tornamos nova criatura. Somos limpos, somos transformados, somos mudados. Pelo poder do Evangelho. Lucas, que de nada precisava, teve um encontro com Jesus, teve um encontro com Cristo. Mas o que eu quero ressaltar, irmãos, que o encontro com Cristo tem que produzir uma mudança aqui dentro. Infelizmente, estamos vivendo em um tempo em que pela qual o Evangelho tem se tornado uma coisa muito diluída, muito fofa, onde as pessoas, elas querem servir a Deus do jeito delas, da maneira delas. E eu, como pastor, eu não posso te dar um tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. E dizer que vai ficar tudo bem. Se você não entregar a tua vida plenamente para Jesus, disposto a renunciar tudo, eu não tenho como te dar um tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Entenda, a vida não é um conto de fadas. A vida não é os filmes de Hollywood. Nos filmes de Hollywood, a pessoa pronta faz e no final é tudo lindo, dá tudo certo. Não vai dar certo para você. A sua casa vai cair se você não corrigir a tua vida enquanto você está vivo. Porque depois de morto não tem acerto, não tem ajuste, não tem nada mais que possa ser feito. Enquanto nós estamos vivos, é a oportunidade que nós temos de corrigir o coração, de se arrepender, de se corrigir e de se acertar. Eu digo, irmãos, com muito peso na alma, no coração. Muitas pessoas estão perdidas e estão se perdendo, mesmo ouvindo a palavra. Sabe por quê? Porque não estão dizendo a verdade como ela tem que ser dita. Eu creio que grande parte que estão aqui são brasileiros. Mas quem aqui não é, tem visto as notícias a respeito da tragédia que tem acontecido no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Uma tragédia que destruiu inúmeras cidades, onde o volume de água subiu a ponto de praticamente cobrir casas inteiras e causar um desastre pleno, total e absoluto. E deixa eu fazer agora um gancho para você.
foram rompidas barreiras. E uma das falas que algumas cidades é que as autoridades demoraram em avisar a população para fugir. Demorou demais para dizer: ei, vai explodir a barragem e vai destruir tudo. E aí entra uma questão. Obrigado, Michel. Essa demora em avisar que a tragédia ia acontecer fez com que as pessoas achassem que tudo está normal, não vai acontecer nada. Mas aí, quando explodiu, já não dava para fazer mais nada. Agora eu te pergunto, se você recebe o alarme, olha, vai explodir a barragem, vai detonar tudo, o que você faz? Você vai fazer churrasco, apesar que é Rio Grande do Sul? Dá para fazer churrasco, varão? Dá para você ficar pensando: não, deixa eu procurar aqui as minhas joias. Ah, não, deixa eu pegar aqui minhas coisas. Que coisa? Você vai morrer. Ou você se levanta correndo, ó, e pé na tábua. Ou você deixa tudo para trás para viver. Ou você fica para ter tudo e morre. É isso que eu estou aqui para te dizer. Ou você larga esse mundo para você salvar a tua alma, ou você vai tentar salvar as coisas dessa terra e vai perder a tua alma. Deus está dizendo um alerta. Vai arrebentar o juízo sobre a face da terra. As pessoas estão duvidando, elas não estão crendo, mas eu estou aqui para te afirmar. É a Bíblia que explícita isso. Vai chegar a hora que o juízo de Deus vai ser derramado sobre essa terra. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Infelizmente, o ser humano é daquele que paga para ver. Deixa eu ver o que vai dar. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu me lembro de um episódio que ocorreu há muitos anos atrás no Brasil. Um ator famoso. O prédio dele pegou fogo. E ele já havia descido, estava lá embaixo. E o corpo bombeiro já tinha isolado a área. E ele já era um senhor de idade. Se não me falha a memória. Mas ele tinha mais de 70 anos, eu acho que 78 anos, alguma coisa assim. Já estava lá embaixo. Mas aí lá embaixo ele começou a pensar nas obras de arte. E de fato ele tinha obras de arte caríssimas dentro do apartamento dele. E ele então conseguiu driblar os bombeiros. Subiu no prédio. E na tentativa de salvar os seus quadros caríssimos, não foi o fogo que o matou, foi a fumaça. Ele intoxicou e não conseguiu sair de lá. E foi mais uma das vítimas. Eu, desde que me lembro dessa história, eu sempre fico a pensar quantas pessoas que estão fazendo a mesma coisa. O mundo está pegando fogo. Está explodindo as coisas aqui na terra. O mundo está caminhando de mal a pior e as pessoas ainda continuam achando: não, eu tenho coisas valiosas aqui na terra, eu tenho coisas para guardar, eu tenho coisa para proteger. Você tem a tua alma, é a tua alma de maior valor. Eu não estou sendo pessimista para você. Eu não estou dizendo que você tem que se trancar no quarto e viver uma vida de tédio. Eu estou dizendo para você é que você tem que viver com alerta. Há momento que nós precisamos ficar em total vigilância plena, total, absoluta. A qualquer momento a trombeta de Deus vai tocar e a igreja de Deus será arrancada da terra. Você tem que viver o hoje como se você não tivesse o amanhã. Você vai viver o hoje como se fosse só o hoje. Paulo disse: é viver tendo como se não tivesse. Você desfruta, mas isso não é tudo para você. Isso não é tudo na tua vida. Temos assistido inúmeras pessoas que têm ido e a gente fala assim: foi cedo demais. Eu perdi a minha mãe morreu aos 86 anos de idade. E eu sou eternamente grato a Deus pela vida da minha mãe. Ela teve uma longevidade de dias. Eu tive o prazer de desfrutar da relação com ela, ser formado, educado por ela. Eu tive o prazer de apresentar minha neta para ela.
Mas a realidade de muitos é que eles estão partindo cedo demais. Não faz muito tempo, um jovem Rayane ali de Lisboa, ele tinha 22 anos, era isso? Com 22 anos de idade, ele tinha uma passagem comprada para o Brasil, que ele iria viajar no domingo. Na sexta-feira, esse rapaz, ele tem um infarto. E na quinta-feira, acho que 15 dias depois, ele está dentro de um caixão. A mãe dele, que veio para aqui, para cuidar do filho que tinha sofrido um infarto, vai voltar com ele dentro de um caixão. Porque a morte não tem idade. Você não sabe o teu dia de amanhã. Você não sabe quando você vai partir. Quem disse para você que você tem tanto tempo pela frente? Quem te garante que você tem anos e anos de vida pela frente? Por essa razão não dá para você adiar, para você protelar e achar que lá na frente você consegue resolver. Não, querido, você precisa ter hoje a tua garantia. Eu estou salvo. Se eu partir dessa vida, eu sei para onde vou. Eu sei onde eu vou acordar. A questão não é morrer cedo. A questão não é sair dessa terra cedo demais. A questão é para onde eu estou indo. Onde eu vou passar a eternidade. Lucas foi alguém que fez uma escolha. E ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu se aliar com o Evangelho. E lembrando, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Agora ele se tornou o número 1 para ser perseguido. E Lucas vai se aliar exatamente a esse homem, que humanamente falando era o símbolo do fracasso. Era um homem que foi apedrejado, deixado quase como morto. Era um homem que já não era rico, que dependia de trabalhar fazendo tenda. Querido, eu quero dizer para você, com muita propriedade, talvez você nunca vai ser rico nessa terra. Porque o Evangelho não te promete isso. Mas uma coisa eu posso te garantir. No mesmo lugar que qualquer homem rico vai passar a eternidade, você também vai passar. No céu não tem favela. No céu não tem barraco. No céu não tem lugar menor. Não, o céu é para todos. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus preparou moradas eternas para mim e para você. É para todos. Agora a questão aqui na terra, irmão, sim. O Evangelho não veio para nivelar as questões sociais. Isso é socialismo. Isso não é Evangelho. Esse não é o papel do Evangelho. Nós socorremos os irmãos. Nós estamos com nossos irmãos lá da África. Procuramos socorrê-los para que eles tenham pelo menos ali as refeições para se fazer. Mas é utopia nós acharmos que vamos conseguir resolver os problemas sociais da África. Isso é utopia, irmãos. Essas coisas de dificuldades aqui da terra não se resolverão aqui. Vamos lutar e batalhar por aquilo que nós podemos socorrer e fazer o melhor pelo nosso irmão. Mas nós temos certeza e convicção. O único local perfeito onde nós desfrutaremos de tudo belo e lindo é lá no céu. É lá. É para lá que nós estamos indo. É lá que está nosso coração. É lá que está a nossa certeza de vida. E eu volto então para dizer, irmãos, Lucas, como médico, ele renuncia. Escuta isso. Eu não estou dizendo que você tem que renunciar à sua profissão, não, irmão. Eu não estou dizendo para você que você tem que renunciar ao que você faz. Eu só estou te dizendo que esse coração apaixonado de Lucas, ele abre mão de uma carreira promissora para investir em algo que não é palpável. Ele estava investido em algo que não tinha garantia, não tinha certeza de nada. Ele decide, Paulo, para onde você vai? Ele diz, eu vou para onde o Espírito me levar. E aonde o Espírito te leva? Eu não sei. O que o Espírito me revela é que em cada cidade que eu chegar, ali me aguarda perseguição, luta, provação. É assim que Paulo define, que cada lugar, cada cidade, o que está esperando ele é tribulação e luta. E Lucas vira para ele e diz,
a partir de hoje eu estou contigo, eu vou andar contigo, eu vou com você, Paulo, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que passar por todas essas coisas, mas eu quero caminhar com você, porque Paulo dizia para ele, olha, eu quero dizer para você, Lucas, porque eu estou bem certo que as aflições desse tempo presente não tem como comparar com a glória que nos há de ser revelada no dia de Cristo Jesus. Esse foi o combustível que mexeu e moveu o coração de Lucas. E ele se torna então um cooperador, um ajudador, um auxiliador. Ele vai cooperar, dar as mãos a Paulo. Ele não tem vergonha de se aliar ao evangelho, de dizer eu agora sou do caminho, eu agora sigo a Cristo, eu agora estou no meio dos cristãos, eu estou no meio desses que estão caminhando com Jesus de Nazaré. E ele se torna um cooperador do reino, sem ter direito a nenhuma recompensa. Paulo passou vários anos da sua vida preso, aprisionado, retido da sua liberdade. E Lucas, como médico, se tornou tão quanto prisioneiro quanto ele. A minha pergunta para você é, até aonde vai a tua lealdade com o teu irmão? Obrigado, pastor. Até onde você dá a mão ao teu irmão para caminhar com ele? É só enquanto as coisas estão bem? É só quando as coisas são favoráveis para você? É só enquanto as coisas te fazem se sentir bem? Obrigado, pastor. Porque Lucas não. Paulo, você está na prisão. A tua sentença vai sair a qualquer momento. E o que ele faz? Eu vou contigo, fico contigo até o último momento. Pode contar comigo, Paulo. Eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te auxiliar no que você precisar. Coloca o texto de 2 Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo sempre esteve cercado de muitas pessoas. Paulo fundou inúmeras igrejas. Paulo teve muita gente que andou com ele, que caminhou com ele, que esteve lado a lado com ele. Mas quando Paulo estava no seu momento mais duro da vida, e quando eu falo, irmãos, desse momento duro, é que Paulo, ele já se sentia que o fim dele tinha chegado. Nós vamos chegar no 11, desculpa, volta para o 6. Esse é o sentimento de Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. O tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo, eu sei que eu estou morrendo. O ato de libação era a água que era ali derramada sobre o sacrifício. E Paulo está dizendo, eu me sinto. A minha vida está assim, ó. Está indo embora. Está acabando. Eu estou sendo derramado. O meu tempo de existência já está próximo. Bota o 7. Aí nós vamos virando. Aí ele expressa dizendo, eu combati o bom combate. Eu não fugi da guerra. Em momento nenhum eu recuei. Eu combati. Foi fácil não. Mas eu estive ali, ó, batalhando. Eu estou concluindo minha carreira. Eu segui todo o projeto, todo o processo. Eu estou encerrando. Estou em fim de carreira, mas eu guardei a minha fé. A minha fé está guardada, está aqui dentro. Ela não se abalou, não ficou para trás, não ficou no meio do caminho. Está aqui dentro. Eu guardei a minha fé. E ele diz, agora, desde agora. Ele falou, desde esse momento. Porque ele sabia, a qualquer momento, a sentença de morte dele viria e arrancaria a cabeça dele. E ele diz, olha, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele dizia, a qualquer momento, que mandarem cortar minha cabeça, eu sei. Posso ficar sem cabeça na terra, mas a minha cabeça no céu vai receber uma coroa. A coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aí ele arremata dizendo, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Isso é para todos, irmãos.
Aí ele diz, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Deixa o 9. Procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque a qualquer momento sairia a execução dele. Ele está dizendo, Timóteo, corra. Eu quero te ver, meu filho. Eu quero te dar um abraço, quero te dar um ósculo santo, quero te dar um beijo antes de morrer. Então corre. Corre para vir ter comigo, porque pode ser que se você demorar, você não vai me encontrar vivo aqui não. Aí ele abre o coração para Timóteo, dizendo no verso 10. Porque Demas, lembre-se, quando nós lemos em Filemon, a descrição lá diz que Demas era um dos cooperadores com Lucas. Aí agora Paulo diz, tá lá, ó, Demas e Lucas eram meus cooperadores. Obrigado, Michel. Demas e Lucas são meus cooperadores. Agora vamos lá para o outro texto. Aí ele está dizendo, Demas já me desamparou. Ele amou o presente século e ó. Lealdade? Não. Paulo, tu está preso. Tu vai morrer. Eu vou para o mundão. Ele amou o presente século. Foi embora. Foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Aí ele arremata no 11. Só Lucas está aqui comigo. Timóteo, se não fosse Lucas, eu estaria aqui sozinho, chorando minhas lágrimas. Mas Lucas está aqui comigo. Esse é o coração do apóstolo, que você tem 13 cartas escritas por ele. Na hora da sua dor final, no seu momento último de vida, ele só tem Lucas, o médico amado, que escolheu andar com ele. Por isso que quando eu olho para a palavra e vejo esse homem tão letrado, os originais que foi escrito, tanto Lucas quanto Atos, demonstra a classe pela qual Lucas pertencia. O seu grego era o grego clássico, era um grego de total erudição. Mas foi um homem que abriu mão de tudo isso para terminar a sua vida, para terminar a vida de Paulo ao lado dele. Ele estava lá ao lado de Paulo. Ele foi aquele que talvez ouviu as últimas palavras de Paulo, porque escolheu estar ali junto. Agora eu te digo, quantas marcas que Lucas teve consigo, quantas coisas que ele experimentou, quantas coisas que ele viveu, por ele ter escolhido viver com Jesus, escolhido viver com Cristo. E eu quero dizer para você, que na eternidade, este homem terá suas honras devidas. Na eternidade, ele haverá de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que são fiéis a ele. E eu quero voltar agora para Atos capítulo 1, que é o texto que lemos no início da palavra. Lucas, ele escreve dizendo, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Esse homem, que deveu lealdade a Paulo, que caminhou, foi companheiro, foi um grande historiador. Ele, sendo médico, passou a apurar todos os acontecimentos das viagens. Claro, dotado pela inspiração do Espírito Santo. Ele se deu ao trabalho de fazer todo um tratado, escrever um livro. Hoje, nós temos folhas que é fácil. Você tem caneta, é fácil escrever. Mas você tem que lembrar que naquele tempo se usava papiro ou pergaminho. O papiro já era um pouco mais escasso, porque era feito de material muito degenerativo, que destruía com facilidade. Mas se usava mais o pergaminho, que era peles de animais, que eram colocadas para secar e eram costuradas. E era se usado tintas. Então, o escritor, ele teria que ir ali usar a tinta, escrever. Seria sério o problema quando errava-se, porque não tinha corretivo, não tem tecla delete. Lucas, ele se dá ao trabalho de fazer o primeiro tratado. Que tratado é esse, pastor? Os 24 capítulos do Evangelho de Lucas foi escrito por esse homem. Quando ele diz, ó Teófilo, Teófilo significa aquele que ama a Deus.
ou amado de Deus, amigo de Deus. Eu vou trabalhar com uma linha que é a mais reconhecida pelos teólogos e pelos comentaristas de textos bíblicos. Teófilo seria um homem rico, em que pela qual tinha uma alta posição, porque quando Lucas, melhor dizendo, faz a descrição sobre ele, chama ele de excelentíssimo, mostrando que talvez ele seria uma pessoa de uma posição de autoridade. Coloca lá, Lucas capítulo 1, verso 1. Ele diz, tendo, pois, muitos empreendido para pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo. Aqui está a expressão excelente Teófilo. Tem uma outra tradução que diz excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. O que eu quero, irmãos? Ok, obrigado. Aqui em James já coloca excelentíssimo Teófilo. O que Lucas está demonstrando? Que este homem, Teófilo, é alguém que se converteu ao Evangelho. E Lucas se dá o trabalho de minuciar. Vamos voltar para o versículo 1 de Lucas. O que ele faz? Lucas, ele se torna meticuloso. Quando ele se tornou cooperador de Paulo, ele teve contato com os outros apóstolos, ele esteve caminhando, e esse contato que ele teve, diz a Bíblia, que ele viu que muitos tinham se empreendido para pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O que quer dizer isso? Havia ali muitos que estavam a escrever a respeito da vida de Jesus. Quando Lucas resolve escrever, possivelmente, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Entende-se que Mateus escreveu primeiro do que Lucas. E Lucas agora o que ele faz? Muda o 2. E ele diz então que segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram. Então ele está dizendo, eu estive em contato com todos esses apóstolos que conviveram. Eles presenciaram desde o princípio. Eles foram ministros da palavra. Eu fui checar na fonte. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia é atacada durante 2000 anos. E é interessante que os ateus, os críticos da igreja, vão dizer, é um livro escrito pelos homens. É um livro humano. Mas deixa eu dizer para ti, sabe quantos manuscritos que tem da Bíblia? São mais de 5.000 manuscritos. Aí entra uma questão. Quando você vai pegar os manuscritos de Sócrates, ou melhor, né, de Aristóteles, de Platão, Sócrates não escreveu, ele só transmitiu oralmente. Mas os escritos da filosofia são mínimos. Aí eles dão crédito e dizem, não, é verdade. Foi Aristóteles, foi Platão que escreveu. Não tem em memória agora quantos manuscritos, mas são pouquíssimos que se existem. A Bíblia é o livro que maior tem número de checagem. Quando, no século passado, 1900 e alguma coisa, foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Quarã, se achou o livro datado do início do século. O livro de Isaías, completo. E foi se checar o manuscrito de Quarã com o que nós temos. Literalmente, praticamente, 100% igual ao que você tem. Não sofreu nenhuma ingerência, nenhuma interferência. A Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por homens inspirados, e ela foi preservada por Deus, porque o tanto que o diabo lutou para tentar fazer com que essa palavra não chegasse até nós, o tanto que ele fez para destruir, e hoje você tem que valorizar a palavra de Deus que está na tua mão, que você tem tanto acesso tão facilitado.
A Bíblia está dizendo aqui que Lucas, ele procurou na fonte. Ele checou todos os fatos. E ele nos deu esse grande presente que é o Evangelho de Lucas. Com detalhes, com nuances. Lembre-se, o capítulo 15 de Lucas você não encontra em nenhum dos outros 3 evangelhos sinóticos. Se Lucas não tivesse escrito este evangelho e tivesse tido essa perícia, nós não teríamos a parábola do filho pródigo. Nós não teríamos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Não teríamos a narrativa sobre o nascimento de João Batista. Não teríamos todo aquele nuance do capítulo 1, capítulo 2, do Evangelho de Lucas. Queridos, este homem se empenhou, labutou para que eu e você, 2000 anos depois, fôssemos abençoados com os escritos dele. Bota o verso 3. Pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Deus nos deu um presente que é a sua palavra. Deus deixou para nós tudo aquilo que nós precisamos saber no que diz respeito à vida eterna. É um presente que Deus deu a cada um de nós, irmãos. Quando eu olho para todos esses detalhes, desses nuances, daquilo que Deus nos proporcionou, eu fico a pensar, meu Deus, como as pessoas conseguem ainda caminhar, andar, sem dar ouvidos ao Senhor. A palavra de Deus é o meio de Deus estar gritando e dizendo para você, ei, se arrependa, se arrependa, se arrependa, o fim está próximo. As pessoas dizem, pastor, mas eu não ouço Deus. Claro, você não ouve Deus, porque a tua Bíblia está fechada. Comece a ler a palavra que você vai ouvir a voz de Deus. Comece a estudar a palavra, dê ouvido à voz do Senhor. Você tem um bem precioso dentro de você, que você não pode deixar perder. E eu encerro, irmãos, dizendo, aqueles que já padeceram, que já morreram, que já não estão mais aqui, esses já estão debaixo de castigo. Esses já estão vivenciando o juízo. E para esses não tem mais jeito. Para esses não há mais o que ser feito. Por essa razão, eu e você temos a oportunidade de vivenciarmos uma novidade de vida. Por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim também, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Tem uma outra tradução que já coloca da seguinte forma, para que permaneçam debaixo de castigos. E aí isso é importante você entender. Quando uma pessoa morre, não tem sono da alma. Não existe a tal doutrina de sono da alma. Quando uma pessoa morre, escuta, é só o corpo que morre. A consciência está ativa, plena, absoluta, e ela sabe que morreu, ela leva consigo tudo. Tem consciência que morreu. Não tem mais contato com esse mundo, acabou, perdeu. Ela vai para o lugar de habitação dos mortos. Essa tradução já mostra. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como nos livrar das aflições. As pessoas dedicadas a Ele também sabem como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Então hoje, todos aqueles que já morreram, os salvos em Cristo, estão com o Senhor no paraíso, em local de descanso. Diz a Bíblia em Apocalipse, acho que 14, 16 ou 16, 14, alguma coisa assim. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque já descansam das suas obras. Esses estão com o Senhor a descansar. Não estão dormindo, têm consciência. Mas eles já estão descansando das obras. Mas, todavia,
Pode manter aquele texto que estava, Michel, de 2 Pedro. Todavia, aqueles que morreram sem Jesus, esses, já estão debaixo de castigo, aguardando o grande dia do julgamento final. É impossível o que eu vou te dizer. Mas a nossa mente é bem capaz de produzir conjecturas. Eu te pergunto, o que uma pessoa que está debaixo de castigo estaria a dizer e a gritar para mim e para você agora? Quais são os gritos que ela está dando lá dentro? Esses dias eu vi um vídeo. Claro que é uma insinuação. Uma voz estridente de uma moça gritando: Deus, por favor, me dá mais uma chance. Só mais uma, Deus. Só mais uma. Só mais uma. Não tem. Não tem. Os gritos e os uivos do local de sofrimento nunca serão ouvidos. Porque Deus não ama? Não. É porque o tempo findou, o tempo acabou. E o tempo de se fazer isso não se foi feito. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu tinha no meu coração um outro entendimento para ministrar. Queria ressaltar aqui alguns valores a respeito do ministério de Paulo e de Lucas. Mas hoje Deus resolveu falar com você sobre a tua eternidade. Transmitir para você que você tem uma alma que precisa ser salva. E eu quero perguntar a você que está aqui nesse lugar. Se hoje você for chamado pela morte, onde você passará a eternidade? Com quem você vai passar a eternidade? Para onde está indo a tua alma? Se você não tem certeza nem convicção, hoje eu quero te desafiar. Sai do teu lugar. Entrega a tua vida para Jesus. A Bíblia diz: se tu creres e confessares Jesus como Senhor, de todo o coração você está salvo. É só confessar Jesus, é só entregar. Mas pastor, é tão simples assim? Sim, o Evangelho é simples, a salvação é simples. O complicado Deus fez. Ele pagou o preço do nosso pecado. Agora é só eu e você se render. É somente nós nos entregarmos a Deus que Ele perdoa. Ele perdoa o nosso pecado. Ele nos lava do nosso pecado. Ele muda o nosso destino eterno. Não saia daqui sem a certeza da tua salvação. Não coloque a sua cabeça no travesseiro hoje sem saber onde você vai passar a tua eternidade. Se você está afastado do Evangelho, ou se você ainda não assumiu o compromisso com Jesus, eu quero te lançar o convite. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Hoje é o dia que Deus quer te abraçar. Hoje é o dia de você vivenciar o novo do Senhor. Deus ama você. Deus ama você. O teu momento é hoje, agora de Deus. É o momento do Senhor para a tua vida. Se tu entregares a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais é Ele que fará. É Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz, sim. Venha com fé, venha crendo. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem subirá. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Aleluia! Tem mais alguém? Tem uma irmã para estar aqui junto. Oh Deus! Tem mais alguém? Se você não tem certeza da tua salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz isso agora. Hoje Deus está chamando você. As portas do céu estão abertas para ti. Aquele que crê, a esperança para quem subirá. E essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo.
nessa casa, nesse carro, não importa onde essa pessoa esteja, eu profetizo a libertação, a transformação pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que transforma, o Deus que muda a vida. Atinja, Senhor, essa vida. Senhor, transforma pelo poder do teu nome, ó Deus. Ó Deus, nós profetizamos tempo novo para a igreja. Nós profetizamos o tempo de crescimento, de multiplicação, o tempo de cumprimento do teu propósito, do teu querer, ó Deus. No nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor,